Todos nós já conhecemos o episódio da multiplicação dos pães e peixes. É o único milagre, além da ressurreição, que aparece nos 4 evangelhos. Mas neste capítulo de João, o cenário muda. João não quer que você se limite a ler sobre esse milagre. Ele quer que você entenda o sinal. Para João, o milagre da multiplicação é uma placa apontando para uma realidade muito maior. O capítulo começa com Jesus atravessando o Mar da Galileia para um lugar mais reservado, mas uma multidão enorme resolve segui-lo a pé pelas margens. As pessoas estavam impressionadas e queriam ficar perto dele, porque tinham visto Jesus curar muitos doentes de forma milagrosa. Ele então sobe a um monte com seus discípulos para se sentar e ensinar. O detalhe importante que a Bíblia nos dá aqui é que a Páscoa, a maior festa dos judeus, estava chegando. Nesse ambiente de expectativa e necessidade, Jesus levanta os olhos, vê a multidão faminta e inicia o teste de fé que culminaria em um de seus sinais mais famosos. Jesus olha para Filipe e faz um teste. Onde compraremos pão para esse povo? Filipe, como qualquer um de nós, começa a fazer as contas e diz que nem 200 denários, que era quase um ano de salário, seriam suficientes. André, tentando ajudar, encontra um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Uma curiosidade aqui é que a cevada sempre foi considerada um alimento simples, mais adequado para animais do que para pessoas. Isso significa que é provável que o menino viesse de uma família bem pobre. Pois bem, a lógica humana diz que aqueles 5 pães de cevada e 2 peixes são pouco para tanta gente. Mas a lógica de Jesus é a de abundância. Ele agradece ao Pai, distribui o alimento e faz o pouco virar um banquete onde todos se fartam, sobrando ainda 12 cestos cheios, um para cada apóstolo. Até aqui vocês já viram nos outros evangelhos, mas é agora que João nos leva mais fundo. A multidão fica tão impressionada que quer fazer de Jesus um rei, à força. Ora, rei era um título político. A multidão estava disposta a apoiar Jesus porque queria usá-lo para se livrar da opressão romana. Eles queriam alguém que resolvesse seus problemas econômicos e físicos para sempre. Jesus, percebendo isso, se retira sozinho para o monte. Ele não se impressiona e nem se deixa seduzir por uma multidão que queria coroá-lo rei. Ele vira as costas para a multidão e vai orar, porque estava mais interessado em estar a sós com o Pai do que em ouvir os aplausos da multidão. Após o milagre da multiplicação, no finalzinho da tarde, os discípulos descem ao mar e começam a travessia de barco em direção a Cafarnaum. O Mar da Galileia era e é conhecido por suas tempestades repentinas e violentas, que de repente tornam o lago perigoso. E é justamente o que acontece. Durante a noite, o mar se agita com um vento forte, e quando eles já haviam remado 5 ou 6 quilômetros em meio à escuridão, eles veem Jesus caminhando sobre as águas, vindo ao encontro deles, e ficam aterrorizados. Mas Jesus os acalma, dizendo: "Sou eu, não tenham medo." Eles o recebem no barco e chegam logo ao destino, mostrando que a presença de Jesus traz não apenas bonança na tempestade, mas também acelera o caminho. No dia seguinte, a multidão percebe que Jesus não entrou no barco com os discípulos e sai à sua procura, encontrando-o do outro lado do mar, na sinagoga em Cafarnaum. Jesus, que conhece as intenções do coração, dá um choque de realidade na multidão, dizendo que eles não o buscavam por causa da mensagem espiritual, mas apenas porque tinham comido o pão e matado a fome física. Ele faz então um alerta muito importante para todos. Não devemos gastar toda a nossa energia e tempo apenas com coisas que perecem e passam, como a comida deste mundo. Devemos sim trabalhar pelo alimento que permanece para a vida eterna, que é o que ele tem para nos dar. No versículo 27, 2 termos fundamentais revelam a estratégia de Jesus. O primeiro é Filho do Homem. Note que Jesus evita títulos como Messias, que na época tinham um peso político e militante muito forte.
Ao usar filho do homem, ele utiliza um termo menos desgastado, o que lhe permitia definir sua própria identidade sem ser confundido com um líder revolucionário terreno. O segundo termo é o selo. Naquela cultura, o selo era a prova de propriedade e a garantia de que o conteúdo era autêntico. Ao dizer que o Pai o selou, Jesus está afirmando que possui o aval direto de Deus. É como se o Criador tivesse assinado embaixo de tudo o que Jesus faz, dando aos ouvintes a segurança de que ele é, de fato, o enviado legítimo dos céus. O povo, acostumado com as leis e obrigações religiosas, pergunta a Jesus o que deveriam fazer para realizar as obras de Deus. Eles esperavam uma lista de tarefas ou de regras. Para essas pessoas, assim como para muitas hoje em dia, agradar a Deus reside na fórmula correta para realizar obras que o agradem. Mas Jesus reúne todas em um só. Ele surpreende com uma resposta muito simples e profunda. A única obra que Deus exige é que as pessoas creiam nele como sendo o enviado de Deus. Se quisermos fazer a obra de Deus, tudo começa com a fé plena em Jesus. Mesmo depois de terem visto o milagre da multiplicação no dia anterior, a multidão ainda se mostra incrédula e pede um novo sinal milagroso para provar que Jesus realmente falava em nome de Deus. Com isso, eles esperam manipular Jesus para que ele lhes forneça o pão de cada dia, assim como o povo de Israel o havia recebido durante a peregrinação no deserto. Mas Jesus corrige o pensamento da multidão, esclarecendo que não foi Moisés quem deu o pão do céu, mas sim o seu Pai Celestial. Ele explica que o verdadeiro pão de Deus não é algo físico que cai do céu, mas sim uma pessoa que desce do céu para dar vida ao mundo inteiro. O povo, ainda focado no estômago e na facilidade, faz um pedido imediato: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles não entendiam que Jesus falava de si mesmo e de uma grande necessidade espiritual. Eles queriam a bênção material permanente, mas ainda não tinham percebido que a fonte de tudo estava bem diante deles. E então, Jesus solta a frase que ecoa até hoje: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, garantindo que quem crer nele jamais terá fome ou sede espiritual. Ele explica que sua missão é cumprir a vontade do Pai, recebendo e preservando todos aqueles que lhe forem dados para a ressurreição no último dia. Mas o discurso fica ainda mais pesado quando Jesus aprofunda a mensagem com uma metáfora forte: a necessidade de comer sua carne e beber seu sangue para ter vida eterna. Muitos ouvintes ficaram horrorizados. Eles pensaram de forma literal, mas Jesus falava de uma união espiritual profunda entre o Salvador e o seu discípulo. Comer a carne de Jesus significa crer nele, absorvê-lo, deixar que a vida dele se torne a nossa vida. É a diferença entre admirar um prato de comida e realmente ingeri-lo para que ele nos dê força. Ele encerra ensinando que, ao contrário do maná que seus antepassados comeram e morreram, quem se alimenta dele viverá para sempre. O resultado desse discurso é uma crise. Muitos discípulos abandonam Jesus, alegando que seu discurso é muito duro. Eles queriam o pão de graça, mas não queriam o compromisso de uma vida entregue a Cristo. Eles queriam o milagre, mas não o Messias. Jesus não volta atrás na sua palavra para agradar a multidão, mas pergunta aos 12 apóstolos: Vocês também querem ir embora? É a pergunta que ele faz a cada um de nós quando a caminhada fica difícil. E é nesse momento que Pedro dá uma das respostas mais belas e significativas encontradas na Bíblia. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Jesus encerra mostrando sua onisciência, revelando que entre os 12 escolhidos, um deles iria traí-lo.
Para quem já conhece esses milagres, o capítulo 6 traz um alerta. Jesus não quer ser apenas um recurso para as nossas necessidades temporárias, como dinheiro ou alimento. Ele veio para ser o sustento da nossa alma. Ele é o pão que desceu do céu, para que, mesmo diante das perdas desta vida, tenhamos algo que nunca se acaba. E no capítulo de amanhã, a tensão aumenta. As autoridades querem prender Jesus a qualquer custo. Ele sobe para Jerusalém, mas não com a caravana, ele vai em segredo. Vamos descobrir por que o tempo de Deus é diferente do nosso e o que aconteceu quando ele finalmente apareceu no templo. É amanhã, aqui no Canal Bendito. Até lá.